Ora, boa noite, graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos. É um prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês e meditando na palavra de Deus, meditando naquilo que Deus tem falado conosco nesses dias. Tem sido dias de reflexão, onde a nossa mente, o nosso coração tem repousado inteiramente na graça, esperando de Deus, esperando no seu favor, esperando na sua bondade e na sua misericórdia. Eu te convido a estar conosco hoje, mais uma vez participando desta live. Nós estamos já há quase um mês fazendo todos os dias um tempo de oração, de meditação da palavra, e tem sido um dia de reflexão, de bênção, de crescimento para nós, de entendimento bíblico. E eu creio que o Senhor tem nos fortalecido e tem nos abençoado, e nós vamos atravessar e sair dessa situação muito melhores. Eu me dirijo também aos irmãos aqui da nossa igreja de Portugal. Quero agradecê-los pelo carinho, pelo amor e pela dedicação demonstrado para com minha família nesses dias, especialmente a minha filha, que fez anos, e agora a minha esposa também hoje completou mais uma primavera. E eu quero agradecer o carinho de todos que, mesmo à distância física, geográfica, não deixaram de demonstrar o seu amor, o seu cuidado para conosco. Nós sabemos que é preciso estarmos sempre juntos e cuidando uns dos outros, porque isso é mandamento de Deus e nós precisamos uns dos outros. Então isso nos motiva cada vez mais e nos alegra cada vez mais. E esta é de fato a grande recompensa daquele que trabalha na obra de Deus. O reconhecimento, o respeito, o carinho. E isso para nós tem sido uma grande bênção. Quero agradecer a todos, a todas que estiveram conosco e que foram uma bênção para nós durante essa semana. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e recompense cada um de vocês poderosamente. Amém? Hoje eu quero ler o texto de Mateus, capítulo de número 19, e eu quero meditar sobre uma palavra de Jesus. E as palavras de Jesus que vêm ao nosso coração hoje, elas são palavras de grande esperança, porque no texto de Mateus capítulo 19 está escrito, verso 27, então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está dentro de um contexto que foi a conversa de Jesus com o jovem rico. Jesus advertiu aquele jovem sobre o perigo da avareza e o perigo das riquezas. Mas esse texto nos faz menção sobre a questão e a pergunta de como herdar a vida eterna. Nos versículos anteriores, Jesus ele troca um diálogo com esse jovem, mostrando e respondendo para ele sobre essa dúvida, como ele pode herdar a vida eterna, como eu hei de herdar a vida eterna. Então Jesus disse, você conhece os mandamentos? Quer dizer, Jesus responde a uma pergunta, dando outra pergunta. Esse era o método dos rabinos, eram dos mestres em Israel, de responder perguntas fazendo outra pergunta. Era a melhor maneira de poder questionar e de indagar e levar uma pessoa a pensar melhor naquilo que ela está perguntando. Então, por essa razão, Jesus disse para ele, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho? E o jovem disse, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância, desde a minha meninice.
E Jesus falou para ele, portanto, que só lhe faltava uma coisa: vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e depois vem e me segue. A seguir, portanto, Jesus é interpelado pelos seus discípulos, e os discípulos dizem a Jesus quanto é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Jesus usa aquela linguagem do camelo passar no fundo de uma agulha, que para mim, e pelo que já estudamos e vimos, é de fato um texto literal. Jesus falava de agulhas e Jesus falava de camelo, de dromedários. E naquele momento Jesus disse para eles que para Deus tudo é possível, aquilo para o homem é impossível, para Deus é possível. E a seguir, portanto, os discípulos ficaram preocupados quanto à sua situação. E eles perguntaram a Jesus, portanto: e nós, que tudo deixamos para te seguir, o que será de nós? Jesus, portanto, ele deixa uma palavra dizendo: em verdade vos digo, os que me seguistes, os que vieram comigo, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar os 12 príncipes de Israel. Olha que interessante quando Jesus usa esta palavra, quando na regeneração. Nos dias em que estamos vivendo, é preciso que tenhamos a nosso equilíbrio, a nossa fé e a nossa esperança de que há o tempo da regeneração de todas as coisas. O tempo da regeneração foi um tempo anunciado por Jesus pós o mundo em que vivemos. O tempo da regeneração, ele marcará o último capítulo do livro do Apocalipse, quando no fim de todas as coisas, o Senhor Jesus, ele disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Esse tempo da regeneração é trazer de volta o princípio, estabelecer de novo o princípio da ordem, do equilíbrio, o princípio da paz, o princípio da verdade, como elas foram criadas por Deus no início de todas as coisas. Ora, quando Deus criou os céus e a terra, Deus os criou perfeitos. Deus criou a sua criação perfeita. O homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus e não conheciam o pecado e não tinham dentro de si nenhuma disposição para o mal. O mal veio de fora para dentro, na tentação que eles sofreram no jardim do Éden. Mas o homem era perfeito, era equilibrado. Os seus poderes morais eram perfeitos e equilibrados. O homem vivia em paz com Deus e gozava de uma plenitude de bênção e comunhão constante com Deus. Ora, no Éden não existia calor ou frio, não existia morte, nem doenças, nem epidemias. Ora, no Éden tudo era paz, tudo era equilíbrio, tudo era bênção. E aqui Jesus diz para nós que os discípulos dele, que o seguiram, quem eram esses homens? Eram Pedro, Tiago, João, aqueles que largaram a sua vida, seus trabalhos e largaram tudo para seguir a Jesus. Ele disse que quando chegar o tempo da regeneração de todas essas coisas, eles se assentarão juntamente com Cristo para julgar as nações da terra. Este tempo da regeneração traz para nós a certeza de que, ainda que o mundo acabe, haverá para aqueles que creem um novo tempo. Haverá para aqueles que confiam em Jesus um tempo novo, onde haverá vida, onde haverá plenitude de bênção, onde haverá paz, onde haverá o amor de Deus reinando de uma forma em que nunca vimos e nunca presenciamos. A Bíblia diz que para nós que cremos em Cristo, Ele já anuncia no tempo presente coisas novas. Ele diz que aquele que está em Cristo, nova criação Ele é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo.
Esse tempo novo é anunciado a partir do momento em que nós aceitamos esta nova vida. E o Senhor diz que nós não somos uma nova criatura, mas nós somos uma nova criação de Deus. Nós somos regenerados, gerados de novo pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. O mestre Nicodemos, ele interpelou a Jesus de noite, dizendo a Jesus Cristo quem era de fato a Jesus. E Jesus disse para ele: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos aqueles nascidos do Espírito Santo. Eles são semelhantes ao vento, são livres. Eles são de uma natureza que procede do alto, que procede de Deus. Em João capítulo 1 está escrito: os quais não nasceram da carne, nem nasceram da vontade do varão, nem nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esta é a nova criação de Deus, regenerada pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Jesus afirmou a Nicodemos dizendo: aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, jamais poderá entrar no reino de Deus. Ora, este reino de Deus é o tempo da regeneração de todas as coisas. O reino de Deus é o momento em que nós viveremos a plenitude do governo de Deus sobre nós. É quando este mundo visível que temos hoje, ele será desfeito pelo fogo, conforme a Escritura diz em 2 Pedro, no capítulo 3, os elementos do céu se desfarão, a lua arderá, as estrelas do céu cairão, então virá o Senhor, o grande dia do Senhor. E este mundo que a princípio, lá nos tempos de Noé, foi destruído em água, agora será destruído pelo fogo. E a Bíblia diz que descerá do céu uma nova Jerusalém, onde as suas ruas são de ouros, onde há um rio que corre do trono de Deus, onde as plantas servem para a cura dos povos, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza, haverá somente paz e alegria perpétua no Espírito Santo. Deus vai regenerar não somente as nossas vidas hoje, mas há um anúncio profético de um tempo de regeneração sobre o cosmos. Há um anúncio profético de um tempo de regeneração para o mundo que hoje existe. Este mundo caído, este mundo desobediente, este mundo rebelde, este mundo que está em desordem, onde o mar já não conhece o seu limite, os tsunamis, onde as ondas do mar ultrapassam os limites impostos pelos homens, onde o calor afeta a humanidade, onde o frio ele corta a nossa pele, onde a injustiça social, a fome, a miséria, há guerras e a toda sorte de males e de vícios. Deus precisa regenerar este mundo. E Jesus Cristo anunciou o tempo da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar sobre o trono. E ele diz aqui que quando Cristo se assentar sobre o trono, ele governará o mundo e as nações com toda a soberania e poder para sempre. Será o tempo em que as coisas serão colocadas em ordem. Hoje nós vivemos um verão no inverno e vivemos um outono dentro da primavera. O mundo está em total desequilíbrio. Não sabemos mais em como estamos vivendo, ou não sabemos mais como viveremos daqui a alguns anos. Mas nós sabemos que a falta dos recursos naturais, nós sabemos que o desgaste do solo, nós sabemos que o desgaste causado pela poluição nos ares e todas as consequências que o mundo está sofrendo,
Ele precisa passar por uma regeneração. Regenerar é tornar todas as coisas a sua origem, é tornar todas as coisas novas. E a Bíblia diz para nós, portanto, no livro de Apocalipse, que nós precisamos confiar em Deus, porque eis que eu faço novas todas as coisas. Para nós que cremos em Jesus, nós não podemos ter medo de tempos de epidemia ou pandemia. Nós não podemos ter medo do caos, da desordem, dos problemas econômicos mundiais, do desemprego, da fome e dos perigos que assolam a humanidade. Nós precisamos confiar e ter uma firme esperança de que o reino que Ele nos prometeu não é aqui neste mundo. Jesus afirmou: o meu reino não é deste mundo. E Ele disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não houvesse, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Este lugar preparado por Deus é o lugar que nós entraremos quando chegar o tempo da regeneração de todas as coisas. Eu quero te dizer que a Bíblia, ela anuncia sim o fim do mundo. Esse fim do mundo não é agora. Esse fim do mundo não é nesta pandemia. Há ainda outros eventos que acontecerão antes do fim de todas as coisas. E eu creio profundamente que os sinais para o fim dos tempos estão cada vez mais latentes. A Bíblia fala sobre o avanço da tecnologia. A Bíblia fala sobre o Evangelho sendo pregado em todas as nações antes do fim. A Bíblia nos fala sobre o terceiro templo que haverá de ser construído em Israel. E há muitas profecias que apontam sinais que nos dão a entender que está quase na hora de nós vermos o retorno do Filho de Deus. Mas ainda não será o fim. Jesus voltará na sua glória e pós o retorno da vinda de Jesus haverá ainda outros eventos. Mas eu anuncio para vocês que este mundo vai acabar de fato. E a Bíblia diz que os céus arderão em fogo, e tudo isto que nós vemos será desfeito. E aí sim, ele precisará ser desfeito, para que este tempo da regeneração, anunciado por Jesus aqui em Mateus capítulo 19, verso 28, quando Jesus se assentar no trono da sua glória, e ele estiver com seus apóstolos escolhidos para reinar juntamente com ele e para julgar as 12 tribos de Israel, então nós viveremos este tempo de restauração de Deus sobre a humanidade. Quando chegar aquele tempo, não haverá mais pandemias, não haverá mais mortes, não haverá mais guerras. Ali o homem viverá eternamente, porque para isso nós fomos criados por Deus. Se você não se lembra, o homem foi criado em Gênesis 1, 26, 27, à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para viver eternamente. Nós não fomos criados para morrer. Por isso a morte nos assusta, porque nós fomos criados para a eternidade. Deus nos gerou para a eternidade. Nós temos dentro de nós um espírito eterno. E este espírito eterno faz com que nós sejamos a semelhança de Deus, que fomos soprados pelo sopro do Espírito Santo, criados à imagem e à semelhança da glória de Deus. Mas uma vez conhecendo o pecado nos levou à morte. Por isso a morte nos assusta. E a morte é contrária ao propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus nos criou para viver eternamente. E esse tempo de vida eterna, garantida por Jesus na sua palavra, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio de mim.
Jesus anunciou para nós que chegará o fim deste mundo e começará assim um novo mundo. Esse novo mundo, ela terá uma cidade, a Nova Jerusalém, onde os seus servos, aqueles que creem, os seus filhos, viverão lá para sempre e por toda a eternidade. Cabe a nós termos a certeza e a garantia de que tudo isso que estamos vivendo, de fato, é exatamente o cumprimento da Bíblia Sagrada. O mundo, ele está acabando, sim. Os seus recursos estão acabando. Nós estamos vivendo das reservas, porque já foi consumido muito dos recursos naturais, muito dos recursos hídricos, muito dos recursos que o mundo tem e que agora estão contaminados. Meus irmãos e todos aqueles que nos ouvem, põe o seu coração em Deus e confie que para a eternidade Ele nos gerou e para a sua glória Ele nos criou. Cabe a nós aceitarmos este novo nascimento no tempo presente. O novo nascimento, ele acontece por meio de dois elementos que foram citados aqui, por meio da palavra de Deus, a água, e por meio do Espírito Santo. Cada um de nós que quer de fato entrar no reino de Deus, precisa nascer da água e precisa nascer do Espírito. Nós precisamos ter a experiência da palavra que nos lava e do Espírito Santo que aplica a verdade aos nossos corações, para que por meio da verdade, a palavra de Deus, e por meio da ação do Espírito Santo, sejamos recriados, renascidos de Deus e vivamos no tempo presente uma nova restauração de todas as coisas. Os discípulos de Jesus talvez estavam preocupados com aquilo que haveria de ser das suas vidas, porque eles tudo haviam deixado para trás e deixaram sua vida, o seu trabalho, sua família, seus sonhos pessoais, e poderiam dizer: e o que vai ser de nós? Afinal, Jesus poderá ser preso, poderá ser morto, e o que será de nós? Jesus deu-lhes uma palavra e uma garantia, que quando chegar o tempo da regeneração e o Filho do Homem se assentar na sua glória, eles serão também como reis e príncipes de Deus na eternidade. Por isso, não tenhas medo do que acontece no mundo hoje. Deixa Deus conduzir a história da humanidade para o seu propósito, e o seu propósito se concluirá. Este mundo chegará ao seu tempo, ele também findará, como tudo passa. A Bíblia já dizia: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra há de permanecer por toda a eternidade. Vamos orar? Você pode permanecer para toda a eternidade. O mundo pode acabar, mas você pode viver para sempre. As coisas podem ruir, mas você pode viver para sempre. E aquele que crê em Cristo Jesus, ele nunca mais morrerá. Isso é uma garantia que temos da vida, em que ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E eu o ressuscitarei no último dia. Por isso, o mundo pode ruir, mas nós podemos viver para sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, nós oramos nesta noite mais uma vez. Clamamos, ó Deus, que a Tua palavra vá de encontro a cada coração, que a Tua palavra vá de encontro a cada um de nós. Senhor, nós oramos para que cada um de nós receba esta vida e este novo nascimento aconteça na mente, no coração, na consciência de cada um de nós. Senhor, a Tua palavra diz: importa-nos nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito, nascer da Tua palavra. Senhor, aplica a Tua palavra a cada coração,
Aplica a tua palavra a cada um que me ouve nesta noite, para que por meio dela nós possamos encontrar a verdadeira vida e vida eterna que tu, Senhor, propõe para cada um de nós. Que o Senhor nos dê, ó Deus, esta certeza e esta garantia e nos abençoe para que vivamos eternamente. Sabemos, ó Deus, que o mundo, ele tem prazo de validade. Chegará o seu tempo em que ele há de acabar, sim, Senhor. Mas aqueles que creem em ti, há para eles uma promessa e uma esperança de que nós estaremos contigo e reinaremos juntamente contigo por toda a eternidade. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te convido a estar conosco amanhã. Nós teremos um culto pela manhã, celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus, às 10h30 da manhã, horário de Portugal, e também às 19h30, horário de Portugal. Você é o nosso convidado. Nós estaremos aqui nesta mesma página, na página do Face, Peniel Portugal. E depois você poderá também rever essa transmissão pelo nosso canal do YouTube, Igreja Peniel Portugal. Deus abençoe você e lembre-se, você foi criado para viver eternamente. Amém.